Afinal, um indiciado ele pode ou não ser preso? Hoje, no tema do nosso vídeo, a gente vai entender um pouco mais sobre indiciamento e vamos entender qual é o passo a passo para se chegar a esse indiciamento. E você também vai entender o que é necessário para ser indiciado. E esse tema, ele é muito importante. Por quê? Embora ele não trate sobre execução penal, que é um tema que a gente vem falando sempre aqui no canal, sobre o cumprimento da pena, quando a pessoa já é condenado, se você, advogado, ou você, parente de um familiar, consegue evitar o indiciamento, e aqui você vai obter o conhecimento básico para tentar evitar esse indiciamento, o que acontece? Não gera um processo criminal, não vai gerar uma condenação e, portanto, não haverá nem que se falar em sistema prisional. Então, aprender sobre indiciamento evita muita aflição, evita aquele processo que todos temem, aquelas audiências com testemunhas e etc. Portanto, esse tema é de extrema importância para você. Acredite em mim. Mas antes de nós darmos sequência a esse vídeo e falarmos sobre esse tema, eu quero me apresentar. Talvez seja a primeira vez que você esteja me vendo. Muito prazer, meu nome é Roberta Andriane Renault, eu sou advogada criminalista, sou professora de prática penal e a criadora desse canal Vocação Jurídica, que foi criado justamente para facilitar a sua compreensão sobre o direito penal, sobre o direito processual penal, sobre temas que são relevantes para a sociedade como um todo e que dizem respeito à advocacia criminal. Seja você advogado, seja você um estudante de direito, seja você uma pessoa que tem interesse no tema, aqui você vai entender com muita objetividade, de uma forma muito simples, eu vou explicar tudo para você. E não se esqueça que eu também faço, consultorias para processos que são mais elaborados. Se você precisa de um parecer sobre um caso específico que necessita de um estudo, eu também faço isso. O WhatsApp é o canal que você tem para entrar em contato comigo. E amanhã eu estarei iniciando um curso de execução penal online e é um curso profundo que tem como objetivo preparar a pessoa que está estudando para entender o que é execução penal, entender a progressão de regime, entender como utilizar o sistema CEU, que é o sistema onde ficam os processos de execução. É um curso prático, ensina a redação de peças, ensina como despachar com juízes, é tudo de uma forma muito simples e prática também. E a gente vai aprofundar sobre esse tema. Então, se você é advogado, estudante de direito, tem interesse em aprender, entre em contato comigo também, que nós temos uma promoção especial de final de ano, tá bom? Mas vamos ao assunto que interessa aqui, certo? E eu não posso começar a falar de indiciamento sem te explicar o que faz uma pessoa ser indiciada. Será que você sabe? E para você entender melhor, eu vou trazer sempre exemplos, né? Eu acho que os exemplos ajudam a ilustrar melhor a situação. Imagina que a Renata ela foi encontrada morta na rua, próximo da sua residência. E ela foi encontrada com vários projéteis de arma de fogo ao seu redor, no seu corpo, ou seja, tudo leva a crer que ela foi vítima de um homicídio efetuado com disparos de arma de fogo. E o que acontece? Os vizinhos que viram a Renata deitada na rua, morta, caída, suspeitam que quem a matou foi o marido dela, o Roberto. O Roberto já havia tendo discussões com Renata e etc. Então, o que faz o Roberto ser indiciado nesse caso? O que levaria ao indiciamento dele? Primeiro, seria necessário ser instaurada uma investigação
policial. Bom, essa investigação policial, ela tem como objetivo o quê? Entender o que aconteceu, porque a investigação, ela tem que aclarar todos os acontecimentos. Então, ela tem que mostrar por que a Renata morreu, qual foi a causa da morte, o que aconteceu até a Renata falecer. Às vezes, a Renata recebeu disparos de arma de fogo depois de ter morrido. A gente sabe. Precisa também entender quem foram os responsáveis por esse crime. Como é que isso aconteceu, de fato, né? E para isso, a investigação policial ela é instaurada. Geralmente, quem faz essa investigação policial é a Polícia Civil ou a Polícia Federal quando o crime é de natureza federal. Nesse caso que eu estou explicando a vocês, o crime não é de natureza federal. Então, quem vai ser o responsável por essa investigação é a Polícia Civil. E essa Polícia Civil, ela é representada por uma autoridade policial chamada de delegado de polícia. Então, para que ele instaure uma investigação, ele precisa, claro, tomar conhecimento dela. E como é que ele toma conhecimento de uma investigação? De várias formas. A primeira forma é uma pessoa ir até a delegacia e comunicar. Por exemplo, no caso da Renata, os vizinhos. Meu delegado, eu acabei de ver a minha vizinha Renata caída no chão com vários projéteis de arma de fogo no corpo. Ela morreu, ela foi assassinada. É uma forma de comunicação ao delegado. Poderia também, imagina que o Roberto estivesse efetuando os disparos de arma de fogo contra a Renata no momento em que passa uma viatura da Polícia Militar. E aí a Polícia Militar, claro, tem o dever de efetuar a prisão do Roberto e levá-lo até a delegacia. Então, no momento em que a Polícia Militar chega na delegacia, fala para o delegado, olha, seu delegado, a senhora tem uma senhora, né, caída no chão, lá na rua tal, é vítima de disparo de arma de fogo, ela morreu e esse Roberto estava efetuando esses disparos. Então, é uma forma também do delegado tomar conhecimento. Às vezes, eventuais parentes ou pessoas que souberam do crime vão até o Ministério Público, vão até um determinado juiz e comunicam esse fato. E aí, quando o juiz toma conhecimento desse fato ou o Ministério Público, pode ser que o delegado seja comunicado desse crime e seja requisitado, seja exigido dele que instaure uma investigação. Então, aqui eu falei de algumas hipóteses onde o delegado toma conhecimento do crime e precisa instaurar a investigação para saber exatamente o que aconteceu. Bom, uma vez instaurada a investigação, o policial, né, no caso o delegado de polícia, ele vai lavrar um registro de ocorrência. Não sei se é o próprio delegado, às vezes é um outro policial que esteja no local, né? Pode ser o escrivão de polícia, inspetor. Hoje em dia não tem muito mais aquela divisão de tarefas na prática. Antigamente era assim, mas hoje em dia todos os policiais que fazem concurso e trabalham na delegacia fazem um pouco de tudo. Então, o que acontece? A pessoa vai lá e comunica, olha, eu vi a minha vizinha morta, caída no chão. Então, esse policial ele vai fazer um registro de ocorrência narrando isso, né? Esse é o primeiro passo. Bom, se a pessoa, imagina a outra situação, que é o Roberto disparando, né, usando a arma de fogo, e os policiais militares viram o Roberto praticando esse crime e o prendem, levam até a delegacia. O que o delegado faz? Ele vai analisar toda a situação e, como pegaram o Roberto em flagrante,
É diferente da primeira. Na primeira situação, a Renata já estava caída, morta. Na segunda situação, o Roberto foi pego em flagrante praticando o crime. Então, ao invés de lavrar um registro de ocorrência, o que é um registro de ocorrência? Um documento onde o policial narra o que aconteceu, através do depoimento da pessoa que está comunicando o fato criminoso, que ocorreu um crime. Bom, mas quando a pessoa é pega em flagrante cometendo o crime, aí não é mais um registro de ocorrência, é feito um auto de prisão em flagrante. Nesse auto de prisão em flagrante, os policiais militares, por exemplo, que viram o crime, eles serão ouvidos, outras testemunhas, e o próprio autor do crime, suposto autor do crime, né, o Roberto, ele também será interrogado. Então, é isso que o delegado faz a princípio: registra a ocorrência ou faz o auto de prisão em flagrante. E aí, depois disso, é instaurado uma investigação, e essa investigação ela costuma ter o nome de inquérito policial. Quando é instaurada a investigação, o delegado ele tem que seguir o passo a passo para tentar apurar, saber o que aconteceu. Porque, ao final, ele tem que chegar à conclusão se tem indícios de que ocorreu um crime e indícios de quem praticou esse crime ou de outros responsáveis, pessoas que talvez tenham ajudado a pessoa a praticar esse crime. E quais são os atos que são realizados na investigação? Depois de instaurado o inquérito policial, também a gente precisa entender que o cenário, no caso de um homicídio, ele é isolado. Ele é isolado para que terceiros não entrem no local, para que não contaminem, né, não prejudiquem a produção de provas. Então, a perícia vai até o local, isola, vai arrecadar tudo que está em volta da vítima, se tem às vezes tem algum elemento, algum objeto, algum pertence importantíssimo, às vezes o próprio autor do crime deixa esses vestígios, né, no local do crime. Além disso, a própria vítima, que é o corpo dela, né, que ela já faleceu, ela é periciada também. E através dessa perícia vai se identificar a causa mortis, a causa da morte dela. Outras diligências são realizadas, como, por exemplo, são chamadas pessoas próximas à vítima para que possam comentar sobre a vida pregressa dessa vítima, se ela tinha inimigos, se ela tinha alguém que estava ameaçando, o que poderia estar acontecendo, né, para tentar identificar eventuais responsáveis pelo crime. Também o delegado pode fazer o quê? Pedir para pessoas que estavam no local próximas, né, à morte, aonde o corpo da Renata foi encontrado, que sejam chamadas também na delegacia para serem ouvidas. Existem uma série de diligências que são realizadas nessa investigação. Essas diligências são esses atos que eu acabei de explicar. Esses projéteis que foram encontrados no corpo da Renata também são periciados. Para quê? Para identificar qual a arma onde eles foram extraídos. Eles são compatíveis com que tipo de arma? Sabendo a arma, pode-se chegar ao autor do crime. Então, tudo isso é atribuição do delegado, claro, contando com a ajuda de peritos, de outros policiais, de investigadores, ele vai conduzindo essa investigação policial. Bom, depois que é realizada, né, a investigação, todas as diligências que o delegado considera necessárias, ele vai fazer um relatório final. Nesse relatório final, o próprio nome diz, ele vai fazer primeiro um resumo de toda a investigação, desde o momento em que ele tomou conhecimento desse crime até o momento em que foi feita a última diligência. Então,
tudo ali é relatado de forma resumida. E depois disso, ele vai chegar à conclusão se determinada pessoa será indiciada ou não. Bom, e aqui você precisa entender o que vem a ser prova e indício. Qual a diferença entre os dois? A gente está falando de indiciamento, então é claro que essa diferença é importante. E para que você possa entender claramente, mais um exemplo. Eu vou trazer 3 exemplos, tá? A perícia médica chega à conclusão que a Renata morreu através de disparos de arma de fogo. Isso é uma prova ou um indício? A prova e o indício, o que diferencia um do outro? Primeira coisa, você precisa entender que os dois têm como objetivo demonstrar que um fato realmente ocorreu. Então, que houve um crime e que aquela pessoa é responsável pela prática desse crime. E o que vai diferenciar o indício da prova? O grau de certeza com relação à demonstração daquele fato. Então, nesse caso da perícia médica atestando que a Renata foi morta por disparos de arma de fogo, que o que causou a morte dela não foi qualquer outro motivo senão o disparo, isso é uma prova, porque o grau de certeza é muito grande, né? Não foi qualquer pessoa que examinou, foi um perito médico. Agora imagina uma outra situação. Imagina que no local onde a Renata foi morta havia câmeras, né, que estavam filmando, câmeras na rua, e foi filmado o Roberto efetuando os disparos de arma de fogo. Então, ali você tem as imagens de quem praticou esse crime do disparo. Além da prova médica, né, porque é certeza absoluta, você tem quem causou essa morte. Quem foi o responsável direto pelos disparos de arma de fogo? Essas imagens provam ele ali praticando. Então, isso seria também uma prova. Do contrário, imagina que o Roberto não foi filmado efetuando esses disparos de arma de fogo, mas a perícia, ao examinar a vítima, o corpo da vítima, ela encontra impressões digitais no carro da vítima, na vítima. Então, essas impressões digitais, elas trazem uma certeza absoluta de que o Roberto praticou esse crime? Porque as impressões estão dele. Claro que não. Mas você pressupõe, através de um raciocínio lógico, que talvez ele seja o autor do crime. Então, aqui, essas impressões digitais seriam indícios, porque não há uma certeza de que Roberto praticou o crime, ao contrário das imagens gravadas e ao contrário da causa-mortes lá pelo médico legista. Bom, resumindo, então, agora que você tem todas essas informações, ocorre um crime, o delegado de polícia civil toma conhecimento desse crime, ele instaura uma investigação chamada de inquérito policial, ele realiza uma série de atos que são chamados de diligências para tentar chegar se de fato houve o crime e quem praticou esse crime, e no final, lá no relatório final, se ele achar, existem indícios, aqui não está se exigindo prova, indícios, que o Roberto praticou esse crime. E como é que ele chega a esses indícios? Através das diligências que ele, delegado, praticou. Foi até o local, ouviu testemunhas, foram feitas perícias, etc. Se ele chegar à conclusão de que tem indícios de que o Roberto praticou o homicídio contra a Renata, o Roberto será indiciado no relatório final do delegado como o possível autor do crime de homicídio ou, quem sabe, feminicídio. Esse é assunto para um outro vídeo.
contra a Renata. Então, o indiciamento ele ocorre no relatório final e quando o delegado tem certeza da presença de indícios de que aquela pessoa praticou o crime. Bom, como boa professora, eu não posso falar de indiciamento sem explicar também que existe uma grande diferença entre uma pessoa indiciada, uma pessoa denunciada, uma pessoa ou acusada, uma pessoa processada e um réu. Isso você precisa entender. Porque não necessariamente uma pessoa que foi indiciada pelo policial civil, pelo delegado, necessariamente será réu. Então vamos entender o caminho para se chegar de indiciado a réu? Bom, o indiciamento eu já acabei de explicar que ele é feito no relatório final quando há indícios de que a pessoa praticou determinado crime que foi investigado. Muito bem. Depois que esse relatório final foi feito, no caso de homicídio, por exemplo, o delegado ele passa esse relatório final ao Ministério Público. O Ministério Público ele é formado geralmente por promotores de justiça e é o Ministério Público que faz a acusação formal, ou seja, o Ministério Público vai analisar tudo que o delegado fez, todas as diligências, tudo que foi praticado. E ele vai fazer a análise dele se o delegado está certo ou não. Se de fato existem indícios de que houve um homicídio, no caso da Renata, e de que o Roberto praticou, tem indícios, não é prova absoluta, indícios de que o Roberto praticou esse crime. Se o Ministério Público chegar a essa conclusão, ele vai fazer uma acusação formal. E aí ele vai, por escrito, dizer, acusar o Roberto do homicídio. Então ele vai narrar, no dia tal, no horário tal, no local tal, Roberto efetuou disparos de arma de fogo contra a Renata, que foram a razão da sua morte. E aí ele vai dizer se é um homicídio simples, se é um homicídio qualificado, tudo isso por escrito. A partir do momento em que o Ministério Público faz essa acusação escrita e formal, que é chamada de denúncia, aquela pessoa que havia sido indiciada pelo delegado Roberto passa a ser acusado, denunciado. Mas pode acontecer o contrário. Pode acontecer do Ministério Público achar que não tem indícios de autoria do crime, achar que não tem um mínimo para demonstrar que o Roberto praticou esse homicídio. Então, nesse caso, o Ministério Público estaria discordando do relatório final do delegado. E nessa situação, ele não faria a acusação que eu acabei de dizer a vocês, aquela acusação formal e escrita. E se ele não faz, o Roberto permanece na condição de indiciado. Ele não se torna denunciado nem acusado. E é bem provável que o Ministério Público peça o arquivamento dessa investigação, que vai ser deferido ou não pelo juiz. Bom, mas vamos seguir. Imagina que o Roberto foi indiciado, depois foi acusado formalmente pelo Ministério Público, então ele passou a ser denunciado. Quando é feita essa acusação formal e escrita, ela é passada por um juiz de direito. O juiz de direito vai fazer uma análise também da acusação que o Ministério Público fez. Então, ele vai analisar se foram preenchidos alguns requisitos, porque a acusação escrita ela não pode ser feita de qualquer maneira. Eu não vou falar todos os elementos porque está no Código de Processo Penal e pode ser objeto de um outro vídeo, que aí eu detalho mais. Mas, enfim, ele vai fazer essa análise técnica, o juiz. Se o juiz chegar à conclusão de que, de fato, o Ministério Público fez a acusação formal escrita da forma correta e que também
tem indícios de que Roberto praticou o crime de homicídio, se o juiz chega a essa conclusão, ele faz uma coisa chamada de recebimento da denúncia. Ele recebe aquela acusação formal. E a partir desse momento é instaurado um processo criminal. E quando é instaurado um processo criminal, o Roberto, que é a pessoa denunciada, acusada, será citado. O que é uma citação? Ele vai ser comunicado através de um oficial de justiça que o crime ocorreu e que ele está sendo acusado da prática daquele crime. E, além disso, essa citação serve para que o Roberto tenha, né, a possibilidade de constituir um advogado para fazer uma defesa escrita, para se defender sobre esses fatos. E se o Roberto não constitui um advogado, será nomeado um defensor público. Então, nesse momento, o Roberto, que já foi indiciado e foi denunciado, agora ele passa a ser réu de um processo criminal. E a partir daí terão todos os atos, as audiências. Aí sim, no processo criminal terão que ser produzidas provas concretas de que ele praticou o crime. Se o Ministério Público não conseguir produzir essas provas, o Roberto é absolvido. Pelo menos deveria ser. Bom, agora você já entendeu o que é um indiciamento. O que é necessário, qual é o procedimento para o indiciamento, quando ele ocorre, tudo isso já foi explicado para você. E você também entendeu a diferença, espero que sim. Se tiverem dúvidas, não hesitem em registrar aqui nos comentários as suas dúvidas ou entrar em contato comigo no WhatsApp. Mas eu também já expliquei a diferença entre indiciamento, acusado, denunciado e réu. Agora a gente vai passar para a questão da prisão, que é algo de muito interesse para vocês. Afinal, todo indiciado ele pode ser preso? É a pergunta do vídeo, certo? Então, antes de chegar à resposta certeira sobre essa pergunta, eu preciso te explicar que às vezes a pessoa ela é presa antes de ser indiciada. Às vezes a pessoa é presa antes do relatório final do delegado. No curso da investigação, ela vem a ser presa. Vamos aos exemplos. Lembra do Roberto efetuando os disparos de arma de fogo? E esse ato está sendo flagrado pelos policiais militares. Os policiais militares estão vendo o Roberto praticar isso. Então, nesse caso, é dever desses policiais militares ir até o local e fazer o quê? Prender o Roberto imediatamente. Então, o Roberto foi preso em flagrante. Repara que o delegado nem sabe ainda do cometimento do crime, né? Então, foi preso em flagrante muito antes de um indiciamento. Então, isso pode acontecer. No caso das prisões em flagrante, o delegado, quando toma conhecimento com o Roberto é levado até a delegacia pelos policiais militares, ele vai lavrar esse auto de prisão em flagrante, eu já falei aqui no vídeo, vai relatar tudo o que aconteceu, o delegado de polícia vai ouvir todas as pessoas envolvidas e, se a prisão do Roberto for mantida, o Roberto posteriormente será levado para uma audiência de custódia, que já foi falada aqui em vários vídeos. Ele é apresentado a um juiz numa audiência e o juiz vai perguntar a ele as condições da prisão dele, para ver se houve algum maus tratos, alguma tortura, se ele foi respeitado nos seus direitos básicos. E é nessa audiência em que o juiz identifica se há necessidade de manter ou não o Roberto preso. Se o juiz entender que o Roberto precisa ser preso, essa prisão que antes era em flagrante delito, né, ele foi preso cometendo o crime, foi flagrado praticando, agora ela é convertida em prisão preventiva. Mas,
Tem outros casos também em que a pessoa ela é presa antes do indiciamento, antes do relatório final. É o caso da prisão temporária. Imagina uma determinada pessoa que está sendo investigada, não é indiciada, investigada é que ela está sendo. O delegado ficou atento. Será que o Roberto praticou esse crime? Ele ouviu, por exemplo, testemunhas, vizinhas da Renata, dizendo que o Roberto brigava muito com a Renata. Então, né, o delegado desconfiado que talvez o Roberto tenha praticado esse crime. Mas ainda não houve indiciamento, está sendo investigado. Então, nessa investigação, imagina que o Roberto não tem um documento de identidade ou haja a possibilidade de, não sei, algum motivo que faça com que o delegado ache que é melhor o Roberto ficar preso temporariamente até o término da investigação, e aí essa prisão ela vai sendo renovada, porque alguma coisa pode acontecer e a investigação não ser concluída da forma como o delegado quer concluir. Então, nesse caso, o delegado ele pede ao juiz a prisão temporária do Roberto. Então, o nome disso, pedir a prisão temporária, a gente chama de representação no direito. Então, repara bem, no curso da investigação, antes do relatório final, o Roberto foi preso temporariamente. Então, aqui eu estou falando de 2 tipos de prisões que ocorreram antes do indiciamento. E é claro que tem que ter amparo legal, não é prender por prender, né? Mas com relação à questão do indiciamento, quando o delegado faz o relatório final e diz que o Roberto tem indícios de que ele praticou esse homicídio contra a sua esposa Renata, ele pode sim pedir a prisão do Roberto, se o Roberto ainda não está preso. E como ele pode fazer isso? Ele vai pedir a prisão preventiva. Esse pedido ele é feito no próprio relatório final, que vai ser encaminhado a um juiz. Veja bem, o delegado não tem como prender preventivamente, ele não tem esse poder. Pode ser preso o Roberto em flagrante, mas prisão temporária e prisão preventiva, elas têm que ser pedidas ao juiz. Quem decreta a prisão é só o juiz. E o juiz tem que fundamentar a decisão, dizer por que aquela pessoa merece a prisão temporária ou preventiva. Então, no relatório final, o delegado pode dizer isso: olha, eu indicio o Roberto pela prática do crime de homicídio contra sua esposa Renata e peço a prisão preventiva dele. Por quê? Porque se o Roberto ficar solto, ele pode oferecer algum risco para o processo criminal, para a colheita das provas. Por exemplo, o Roberto pode tentar esconder alguma prova, ele pode ameaçar alguma testemunha, ele tem muito dinheiro e ele pode fugir do país. Então, por um desses motivos, o delegado, no relatório final, depois de indiciar o Roberto pela prática do crime, ele pode sim pedir a prisão preventiva do Roberto. E que isso vai ser remetido primeiro ao Ministério Público para dizer se concorda com esse pedido de prisão, com essa representação pela prisão preventiva, e vai ser analisado posteriormente pelo juiz. Se o juiz concordar, ele decreta a prisão e determina a expedição do mandado de prisão. E com isso nós ficamos por aqui. Falamos sobre várias questões importantíssimas, né, para quem tem interesse pelo direito penal, direito processual penal. Será que ficou alguma dúvida sobre o que é indiciamento, se a pessoa pode ser presa ou não? Se ficou, eu vou repetir. Fica à vontade para deixar os seus comentários, suas dúvidas. Não se esqueça do WhatsApp para entrar em contato comigo
E nós nos vemos, quem sabe, no curso de execução penal. E até uma próxima oportunidade com um novo vídeo para vocês, tudo sempre feito com muito carinho. Um forte e carinhoso abraço. Tchau!